Olá, eu sou Marcos Nelli e estamos começando mais um programa da série Gestão Participativa e Democrática nas IFES. E o tema deste programa é o abuso de autoridade e atuação das unidades correcionais nas instituições federais de ensino superior. Aqui eu vou abordar esse tema, como já falei anteriormente no primeiro vídeo que eu fiz dessa série. A proposta é trazer as experiências vivenciadas na universidade onde eu trabalho para pautar esse assunto e propor um debate mais amplo, caso a comunidade de técnicos, docentes, alunos queiram abordar isso de uma forma mais profunda. Bom, e como é que eu vou pautar isso? Eu vou pautar isso com esses itens que estão aí. E eu começo aqui falando, trazendo aqui a história já bem conhecida dentro das universidades do caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Quem não conhece, eu sugiro assistir esse documentário Levaram o Reitor, que está no YouTube. E eu acho interessante trazer rapidamente a história do canceler por dois motivos. Primeiro, porque ela inspira uma lei que foi criada em 2019, tratando especificamente, especificando o que seria o abuso de autoridade. E uma segunda motivação é porque dentro das próprias universidades, e eu me deparei com alguns docentes, principalmente da universidade, eu vi algumas colocações de alguns docentes dizendo que no caso Cancelia não foi algo que aconteceu dentro da universidade, o abuso de autoridade veio de fora para dentro. E não é bem verdade isso. Talvez as pessoas que estão falando isso não conhecem a história, porque o caso do Cancelia, embora tenha sim acontecido o abuso pela própria Polícia Federal e pelos órgãos externos à universidade, mas a gênese disso tudo começa lá com a corregedoria dessa universidade, com o corregedor e com um ou outro membro da comunidade da universidade que acaba criando ali um contexto que favoreceu e permitiu que esse caso virasse o que virou. Eu quero trazer para vocês aqui os artigos, 3 artigos dessa lei que eu acho que são bem importantes de serem conhecidos para se entender de que forma a gente pode refletir sobre onde, quando e como opera o abuso de autoridade dentro das IFES. E para isso, eu queria rapidamente, a partir da minha experiência nesta universidade onde eu trabalho, mostrar em que momento isso pode acontecer. Em que contexto, em que situações o abuso de autoridade pode acontecer e atingir um servidor público, uma servidora pública, principalmente os técnicos e os docentes das universidades e dos institutos federais. Bom, a experiência que eu estou tendo aqui, geralmente, todo o processo que atinge um servidor público e que submete ele a um processo de investigação, de apuração dos seus atos, começa numa ouvidoria, com uma denúncia, que pode ser anônima ou não. E essa denúncia, ela foca geralmente, no nosso caso aqui, na atuação de um professor ou um docente na sua função. E envolve principalmente questões como irregularidade, atos ilícitos, infrações, violações de direitos, etc. Essa denúncia tem lá, cada universidade deve ter o seu protocolo, deve existir uma forma comum de atuar nessas ouvidorias, mas o fato é que a ouvidoria, ao coletar essa denúncia, a universidade tem que se manifestar e quem tem principalmente o dever de tomar alguma atitude diante de uma denúncia é a reitoria da universidade. Então, a ouvidoria geralmente acaba, após fazer alguma ação preliminar, acaba encaminhando a denúncia para a reitoria. Bom, a reitoria, por sua vez, ela vai iniciar todo um processo para compreender o que foi essa denúncia e tomar alguma decisão. E essa decisão, quem tem a caneta para decidir, para tomar a decisão sobre o que fazer com essa denúncia, efetivamente é a reitoria. Ela que é a autoridade administrativa que vai dar os encaminhamentos aí para tratar da denúncia internamente. E geralmente, existe algum órgão que acaba assessorando a reitoria nisso, porque em tese, hoje, atualmente parece que é feito assim. Mas é importante destacar que já existem muitas universidades hoje que profissionalizaram
criando as unidades correcionais. Após receber um parecer, né, um entendimento sobre o que foi a denúncia, de fato o reitor que toma a decisão sobre o que fazer. Ele pode simplesmente entender que não cabe abrir qualquer processo, né? Ele pode decidir isso, porque é ele que decide, não é a Procuradoria Federal que decide, nesse caso. E aí, geralmente, o que acontece é que existem 3 procedimentos, né? Que é a sindicância investigativa, a sindicância acusatória ou o processo administrativo disciplinar que podem ser abertos. E ao reitor, ao tomar essa decisão, ele instala uma comissão para atuar dentro de uma desses 3 procedimentos, principalmente são esses 3 que são admitidos, né? Essa comissão que é criada, ela faz, dependendo da função para a qual ela foi criada, ela emite um relatório e um parecer final. Eu acredito que muitas universidades possam também ter esse procedimento que a minha universidade adota, e o reitor acaba novamente retornando esse parecer, retorna esse parecer para uma nova consultoria sobre o resultado final. No caso da minha universidade, não existe uma unidade correcional, não existia, na verdade, e então voltou para a Procuradoria Federal, mas muitas universidades utilizam dentro da sua estrutura uma unidade correcional. O que eu queria fazer aqui agora, uma ponte com o que eu vou apresentar daqui a pouco, com um caso prático, é que fica então a pergunta: onde, quando e como opera no interior das universidades o abuso de autoridade? E eu quero pautar isso a partir desses 3 artigos da Lei de Abuso de Autoridade. No meu entendimento e da experiência que eu estou tendo na universidade, porque como eu fui alvo de uma denúncia e eu vivi esse processo, e eu entendo que há muitas críticas e questionamentos a fazer sobre a forma como isso foi encaminhado na universidade, eu acabei recebendo muitas pessoas que se sentem, de alguma forma, em algum nível, né, de profundidade, atingidos por atos que consideram abuso de autoridade. No que foi relatado para mim, no que eu vivenciei, se eu for aqui dizer onde, quando e como opera, né, o abuso de autoridade dentro de uma instituição federal de ensino, ele pode atuar em qualquer ele pode ser praticado por qualquer um dos agentes, agências, órgãos, autoridades que participam, né, de todo esse fluxo processual que leva até a punição ou arquivamento, né, de uma denúncia, a punição de um servidor acusado ou o arquivamento, certo? Então é importante ter isso em mente, porque às vezes a comissão até atua corretamente, mas o problema não é no trabalho da comissão, o problema é a origem, né? O que originou esse processo. Será que a condução, né, desde o início da denúncia até chegar na comissão, será que foi correta? Será que a decisão de um reitor foi correta nesse momento? Será que o parecer encaminhado por uma autoridade jurídica, de consultoria, uma assessoria, é algo que tem que ser sempre acatado? Então, são essas as questões que eu quero colocar. E, particularmente, se resgatar a história do Cancelier, ficou muito claro que, na história do Cancelier, para mim, que o abuso de autoridade começa na atuação da corregedoria, no meu entendimento. Bom, aí eu vou apresentar um caso de uma sindicância acusatória, tendo em mente assim quais são os pretextos, os contextos e os desfechos desse processo que, na verdade, foi um processo que eu sofri na universidade, né? E aí eu vou rapidamente apresentar para vocês, eu não vou discutir que é o mérito, não estou discutindo que é a natureza do ato infracional sobre o qual eu fui acusado de ter cometido. Mas eu quero mostrar aqui como que foi encaminhada a denúncia, porque isso tem consequência, né, na minha reflexão. Bom, a denúncia aqui no caso, que foi aberta contra mim, ela começa usando esse termo aqui, né, que é uma denúncia de um possível descumprimento do Código de Ética do Servidor Público, e parte a denúncia, a redação da denúncia, a descrição da denúncia, parte da seguinte afirmação, que foi um relato que uma servidora terceirizada fez para outros 3 servidores efetivos sobre... Aí tem aqui a descrição, não vou ler, é feita uma descrição do que eles acusam eu de ter cometido. O que causa estranhamento para mim, nesse caso aqui, né? É que quem denuncia
parece afirmar que 3 pessoas ouviram o relato. Então, eu de cara tentei entender quando recebi a denúncia quem é que denuncia? É uma terceira pessoa que ouviu o relato, ou que alguém contou para essa pessoa do relato, ou é uma das 3 pessoas que ouviram diretamente o relato da presumida vítima. Né? De qualquer forma, aparentemente, pela forma que está apresentada, nem o denunciante e nem as pessoas que foram citadas na denúncia como tendo ouvido o relato testemunharam, estiveram presentes no que está relatado, no episódio que foi relatado. Então, para mim, isso já faz, né, eu refletir, eu pensar sobre, bom, qual que seria o desdobramento, né, dessa denúncia. Me faz pensar sobre isso, porque não são apresentadas provas, nenhum indício, nenhuma indicação concreta de que esse fato aconteceu. Outra questão que eu coloco aqui, reflexão que eu coloco, muito importante, é que na fase da ouvidoria ainda, né, eu recebi essa denúncia, né, e o que me chamou a atenção é essa parte que eu estou sinalizando aqui, né, porque quem me denuncia diz que eu criei uma situação tão constrangedora que a minha chefe teve que deixar de fazer as suas atividades e intervir, afastando-me da pessoa, da servidora terceirizada. Bom, isso para mim está muito claro o que está dizendo aqui, né? E é muito grave. Qualquer pessoa que lê essa denúncia, na hora que vê essa citação, realmente, se eu lesse isso aqui, eu ia ficar assim, nossa, isso é sério. A pessoa, o Marcos teve que ser afastado da pessoa. É isso que está escrito aqui. E eu gostaria até que as pessoas que estão assistindo o vídeo até comentassem isso comigo. Será que, de fato, essa é a única interpretação possível? Bom, para mim era. E o que foi dito no texto, qualquer pessoa que pegar essa denúncia, claro que esse item particular ele acaba servindo de base para se tomar uma decisão sobre em que medidas você vai adotar. E aí, então, meu processo seguiu esse fluxo que eu contei para vocês aí, né? Todo o fluxo que eu já contei. Seguiu todo o fluxo e tal. E qual foi a conclusão da comissão que foi criada? Né? No parecer da Procuradoria Federal, ela recomendou ao reitor que abrisse uma sindicância acusatória. Né? No meu entendimento, foi um parecer técnico e frio. A Procuradoria focou, né, na natureza do ato infracional. Se o ato infracional é uma atitude não urbana, isso, se de fato existem elementos para se fazer essa acusação, então deve-se abrir uma sindicância acusatória. E aí uma questão importante que eu vou daqui a pouco refletir, é que será que tinha elementos suficientes para realmente você falar, a pessoa acusada, no caso eu, de fato, há elementos, indícios de que eu cometi o que está afirmado naquele relato, partindo do princípio que no processo, quando ele chegou na reitoria e chegou na Procuradoria Federal, já tinha ali, pelo menos, o testemunho da minha chefe de que um elemento importantíssimo naquela denúncia já tinha sido desmentido, já tinha sido afirmado por uma testemunha que aquilo era inverídico. Então, será que caberia, né, tomar essa decisão, né, de abrir uma sindicância acusatória? Então, isso chega para a comissão e a comissão faz esses apontamentos aí que vocês podem dar um pause no vídeo e ler. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte, que não era necessário ter aberto uma sindicância acusatória para chegar nessa conclusão. Na verdade, quando você acompanha tudo que foi colocado no processo antes de chegar à mesa do reitor, eu acredito que uma sindicância investigativa acabaria chegando ao mesmo resultado e eu não teria sido acusado sem ter provas. Eu fui acusado sem ter provas e fui submetido a um processo sem provas. Ok? Somente por uma denúncia baseada num relato em terceira pessoa. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que não seria necessário nenhuma sindicância investigativa, né? Porque se era um desentendimento entre um servidor e uma servidora, os gestores, né, que estão hierarquicamente acima desses servidores poderiam ter iniciado um processo de mediação e de gestão de conflitos. Isso não aconteceu. Não houve iniciativa de nenhum dos dois chefes para fazer isso. Bom, mas o que é importante destacar aqui
e que eu acho que é isso que eu quero colocar bem claro, é que eu tenho afirmado, defendido, que a minha universidade, ela tem hoje na minha universidade, existe um processo, uma cultura que está sendo disseminada, que promove o denuncismo. É claro que eu reconheço que certos tipos de denúncias, isso já está estabelecido como um novo paradigma, como, por exemplo, assédio sexual. Não precisa prova para você abrir um processo para apurar uma denúncia de assédio sexual. Basta o relato da própria vítima. Mas não dá para você pegar e pegar tudo que aparece como denúncia e levar para o extremo de que não precisa de prova para abrir um processo. E para mim, eu entendo que esse é um dos aspectos, né, o fato de você entender que qualquer denúncia apresentada em qualquer formato, ela deve virar um processo, para mim é um dos aspectos mais demarcadores do que eu entendo como eu estar inserido dentro de uma instituição que a prática do denuncismo é disseminada. E qual que é essa marca do denuncismo? Olha, muitas vezes as pessoas que fazem denúncia, elas estão preocupadas em atingir a pessoa que é denunciada. Para me atingir, não precisa eu receber uma punição. Para me atingir, basta eu ser submetido a um processo de investigação. Basta eu ser submetido ao que eu fui submetido. Porque a comissão não vai falar que eu sou inocente. A comissão não vai falar que eu não fiz o que eu fiz. Ela vai dizer que não tem provas e não tem evidência. A comissão fez o certo. Então, fica aquele processo arquivado com um registro de que houve uma suspeita de que eu tenha feito algo. E aí fica a pergunta, né? Quando o parecer vai lá novamente para o reitor devolve para a procuradoria fala que realmente tem que arquivar, né, conforme o que a comissão apurou. E aí a pergunta que eu coloco é o seguinte, quer dizer, então se o que foi relatado, e que presume-se que era um fato, quando começou todo o processo, se tudo que foi relatado, que era presumido como fato, não foi comprovado, então fica a pergunta, né? Se os fatos relatados ocorreram ou não ocorreram? Os fatos relatados, né? Se os fatos relatados ocorreram e o acusado não foi responsabilizado, então não tem responsável pelos fatos? Então ocorreu ou não ocorreu? Bom, se os fatos não ocorreram, forem verídicos. Porque as testemunhas que apareceram e que viram o que aconteceu disseram que aqueles fatos não ocorreram. Então fica a pergunta. O reitor, as autoridades judiciais, de assessoria, de consultoria e que fez o julgamento, no caso o reitor, diante disso, não deveria ter tomado nenhuma atitude. Quer dizer, a pessoa que fez a denúncia e que aparece no processo, essa pessoa não tem que ser responsabilizada? E aqui eu não estou querendo dizer que eu quero a punição da pessoa que fez isso. Deveria pelo menos se autorresponsabilizar pela imprudência de ter feito uma denúncia nos termos que foi feito. Bastaria fazer a denúncia dizendo, olha, há suspeita de que o servidor agiu com falta de idoneidade com essa servidora terceirizada a partir do relato que foi feito por ela. Não precisava encher de elementos aí que não tem provas. Então isso foi um ato imprudente e irresponsável, que pode ter induzido até algumas decisões dos órgãos que foram consultados, ou até mesmo da reitoria. Embora tanto a reitoria quanto o órgão que foi consultado para emitir um parecer técnico, jurídico, sabia que já tinha lá um depoimento, uma manifestação inicial de uma pessoa que foi apontada ali, envolvida na situação, né, que no caso a minha chefe, que falou que não é verdade, que ela levantou e me separou da pessoa com que eu estava interagindo. Então fica essa questão. Bom, resultado final, o processo é arquivado. Outra coisa que chama atenção é que o processo não acabou, por quê? Porque ele deixa aqui essa abertura aqui, né? Ele encaminha para uma assessoria que tem ali, que acompanha os processos na universidade, para que ela faça todos os registros que tem que fazer e encaminhe para mim ter ciência da decisão. Diante disso tudo, o que eu queria refletir? Analisando todos os pretextos que foram, né, os pretextos, os contextos e o desfecho dessa sindicância que eu fui submetido, será que houve abuso de autoridade? Bom, eu não sou autoridade para falar sobre isso, então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui um trecho de uma entrevista com a Josiane Souza Borges, que é a corregedora-chefe de um órgão de correição
da Universidade Federal de Santa Maria. E aí, vou pedir que vocês mesmos respondam essa pergunta. Há algum indício de que eu posso ter sido submetido a abuso de autoridade ao longo desse processo? Vamos ouvir e vamos refletir? Investigação preliminar sumária. Isso, é o mais simples dos procedimentos. Então, antes de te explicar, Gilson, eu queria ressaltar que o processo acusatório, ele depende de elementos relevantes para a instauração. Concretos. Porque a lei de abuso de autoridade determina isso, que se a gente instaurar um processo disciplinar contra uma pessoa sem mínimos elementos, os gestores podem responder por isso, criminalmente, inclusive. Então, a gente tem um cuidado de não ser levianos na instauração de processos acusatórios. Isso é regra, né, do nosso trabalho. Aí é que entra os processos investigativos, né? Investigação preliminar sumária e sindicância investigativa. Isso. A investigação preliminar sumária é a mais simples. Para ter uma ideia, ela pode ser feita por uma ordem de serviço. Nós temos usado muito a investigação preliminar sumária porque ela realmente não tem acusado. A ideia dela é verificar se aquela denúncia tem autoria e materialidade. Então, a gente não diz que, por mais que venha o nome de uma pessoa, indique alguém ali alguma autoria, a gente não trata aquela pessoa como acusada, a gente trata como investigado. Se foi realmente aquela pessoa que cometeu e se aquele ato denunciado realmente foi cometido. E numa terceira análise, se aquilo é uma irregularidade disciplinar. Porque pode ser, por exemplo, uma divergência de entendimento de fluxo administrativo, que se resolve administrativamente. Então, a gente precisa no mínimo de dolo, né, de intenção daquela pessoa em ter causado alguma irregularidade, alguma falta disciplinar. É isso que a gente propõe na sindicância investigativa e na investigação preliminar sumária. Eu encaminho agora esse vídeo para um novo item. O que acontece? Foi proposto na última reunião do Consune na minha universidade a criação de um órgão de apoio à reitoria que teria uma natureza correcional. Mas vamos entender um pouquinho a história disso aí. Em tese, aquela assessoria que o reitor diz que tem que dar ciência para mim sobre a decisão, ela foi criada originalmente numa outra gestão da universidade em 2015, dentro desse contexto aqui, né? Só que aí a atual gestão, já em 2020, ela reformula essa assessoria, né, que é a Assessoria Especial de Procedimentos Disciplinares Investigativos, a EPDI, né? E, vamos dizer assim, faz com que aquela comissão que tinha sido criada com competências bem limitadas, expande as suas competências. Então, a minha pergunta é, será que essa proposta que veio agora da coordenadoria, na verdade de uma diretoria de ações correcionais, né? Ela começou como diretoria, mas o Consune decidiu que seria criada uma coordenadoria, será que isso poderia ser entendido como mais um projeto Cavalo de Troia? Bom, vejam bem, até então, até aqui em 2020, quando foi reformulada essa assessoria, ela era apenas uma assessoria, ela não era um órgão, né, dentro da estrutura da universidade, organizacional da universidade. Então, para mim, ela era ali ainda algo que poderia ser um projeto tipo Cavalo de Troia, ou seja, que você faz algo genérico e depois você põe o que você quer ali dentro. Mas aí, quando você vai ver a minuta que foi encaminhada, propondo essa diretoria, ela acaba sendo criada como coordenadoria, foi criada, e aí você olha a relação de competências. O que chama atenção é que quando você compara a portaria que cria a assessoria antiga, que vira essa coordenadoria, olha o que a gente tem aqui. É uma minuta reduzida, muito enxuta, né? Não fica claro para mim em que momento e qual é o prazo, depois de quanto tempo que foi criado esse órgão, ele vai ter que ser apresentado um regimento, porque veja bem, isso aqui é um órgão muito sério, é um órgão muito importante. Esse órgão ele tem que deixar claro para a comunidade universitária como ele vai atuar. Isso não ficou claro ainda. Por isso que eu falo que sim, eu coloco em suspensão se isso pode ou não vir a ser um projeto Cavalo de Troia. Mas o que chama atenção é que quando eu comparo a portaria com a resolução, o que acontece? O que você percebe claramente aqui? Que praticamente é a mesma coisa que foi proposta, só muda o status da assessoria que ela vira um órgão. Como que ela vai funcionar efetivamente? Não fica claro. Então, nessa discussão aí sobre a relação abuso de autoridade e unidades correcionais, o que eu acho importante refletir é o seguinte,
Não é que eu entenda que a unidade correcional seja um problema. O que aconteceu em Santa Catarina não está relacionado com a existência de unidade correcional, está relacionado ao caráter da pessoa que assumiu o papel de corregedor, e que foi comprovado que houve abuso de autoridade na forma como ele mesmo foi instrumentalizando todo o processo. Então isso começa dentro da universidade com uma corregedoria, que inclusive se utilizou de alguns servidores que acabaram corroborando com o que ele fez, né? Então o problema não é a existência de um órgão de correção. Tanto que não é que a própria CGU, isso é uma determinação da própria CGU nos últimos anos, de se criar essas unidades correcionais, né? E aí eu estou listando aqui algumas que eu inclusive tenho, todos os regimentos, eu baixei todos os regimentos delas, eu estudei, por isso que eu demorei para fazer esse vídeo. E fica muito claro aqui qual que é o papel da unidade corregional e a relação que ela estabelece com a reitoria, né? Inclusive acabei descobrindo que existe ali uma plataforma chamada Painel Correção em Dados, que a gente consegue acompanhar, né, indicadores de como vêm sendo abertos e tramitados, né, e concluídos processos relacionados a atos correcionais. Ok? E aí, então, como que eu gostaria de finalizar esse programa e propor, ou iniciar, né, esse item de pauta? Deixando claro, mais uma vez, que a discussão de fundo importante nessa relação é que, durante um processo onde um servidor, uma servidora pode ser submetido a uma sindicância ou a um processo administrativo disciplinar, existem diferentes agentes envolvidos. A questão aqui é que o caso que eu apresento mostra, por exemplo, que é necessário realmente repensar o papel desses agentes e a atuação deles. Isso é uma denúncia feita de forma anônima. Nos termos que foi feito no meu caso, você não tem elementos concretos para abrir uma sindicância acusatória. Você não tem. Você não pode partir do princípio que eu já sou um acusado, se você não consegue saber se aquilo aconteceu. Então, se você começa a acatar, a aceitar tudo isso, então você está incentivando o denuncismo. Se você quiser constranger, se você quiser humilhar, submeter um servidor a uma vergonha de ser investigado, você não precisa ir muito longe. Basta você falar, olha, eu fui lá, né, de uma forma anônima, eu estava lá e vi o servidor agindo de forma não urbana. Basta eu fazer isso, né? Elaboro ali uma narrativa, uma história que traz elementos que são problemáticos. E pronto, há elementos para se abrir uma sindicância acusatória. Quem conhece a situação fala, ok, é só denunciar. E se eu quiser constranger uma pessoa, um servidor, basta eu fazer o que foi feito no caso do Marcos, que beleza, ele é submetido. Mas lá na frente não vai dar em nada. Não tem problema, ele vai ter lá o processo administrativo arquivado, registrado. Entendem? Então fica aí essa reflexão. Tá? E, mais uma vez, convido quem está assistindo o vídeo a fazer seus comentários. E estou aberto aqui para um debate, quem sabe, né? É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.